Na verdade, eu acho que existe um pensar e um não pensar, porque quando nós vivemos como receptores de informações que a gente não julga, não elabora, não escolhe, você está sendo pensado. Se você parar para olhar dentro da sua mente quais pensamentos são realmente seus, você não vai encontrar quase nada. Que o ideal é que a gente esteja sempre evoluindo, sendo melhor do que ontem, no fim das contas, né? Será que a gente, como sociedade, a gente percebe isso? A gente está fazendo isso? O que você acha, na tua opinião? Eu acho que essa não é a meta, e esse é o problema. Porque o ser humano é impressionante quando tem alguma coisa como meta. Ele consegue coisas prodigiosas, mas ele não está buscando isso. Aquilo que nós colocamos para os nossos filhos, inclusive eu tenho filhos, sei que você também tem, nós colocamos um sucesso material, uma estabilidade, uma sobrevivência, procriação, enfim, nós não colocamos para ele, torne-se um ser humano melhor, necessariamente. Saia disso aqui maior do que você entrou, conquiste determinadas virtudes, conquiste um grau de sabedoria, supere suas limitações. A gente não coloca isso para os garotos. A gente não coloca isso como meta. Então, como é que você vai alcançar uma coisa que você não está buscando? Tem uma passagem interessante do budismo que Siddhartha Gautama, o Buda, estava conversando com a Ananda, e a Ananda perguntou para ele, só tem tanta sabedoria, por que não dá para as pessoas essa sabedoria toda? Aí ele pediu que a Ananda fosse até um povoado e perguntasse para as pessoas o que elas mais queriam. E aí a Ananda foi lá, correndo, né? E perguntou de casa em casa o que as pessoas mais queriam. Quando ele volta, que vai ler para o Buda, ele diz, olha, metade delas queriam mais riquezas, outras queriam mais saúde, outras queriam sucesso para os filhos. E aí ele pergunta, e quantas disseram que queriam a sabedoria? Nenhuma. Então, como é que eu posso dar uma coisa que as pessoas não querem receber? Então, se as pessoas entendessem a importância disso, provavelmente já teriam conquistado. Mas não querem isso. Ninguém está procurando isso. Aliás, nem acreditam nisso. Você acredita que nesses anos como professora, eu já encontrei uma quantidade enorme de pessoas que me dizem, eu não acredito que o ser humano possa mudar. Se ele é uma pessoa colérica, ele vai morrer colérico. Se ele é uma pessoa teimosa, vai morrer teimosa. Não há correção. Aquilo que a gente é para o resto da vida. Bom, imagina com uma mentalidade dessa se alguém vai mudar. Tá? E é, por incrível que pareça, uma concepção mais comum do que a gente imagina. E eu imagino que, assim, você está falando aí do Buda, então, assim, a gente consegue imaginar que isso é uma coisa bastante antiga, mas se a gente trouxer para o mundo de hoje, a gente tem novos desafios para que a gente tenha essa percepção, né? Assim, a gente está ficando, como sociedade, cada vez mais disperso pela maneira como as informações chegam para a gente. Hoje a gente sabe detalhes da vida das pessoas de uma maneira que a gente, de muitas pessoas, de uma maneira que quando a gente não tinha, por exemplo, redes sociais, a gente não precisava lidar. Hoje é muito comum, o Jean que fala que, putz, aqueles 20 segundos que eu fico antes de dormir no TikTok são as 2 horas mais longas do meu dia. Significa que a gente acaba, e eu vou chamar de perde mesmo, a gente perde bastante tempo com as coisas mais, sei lá, superficiais, eu diria, assim, sabe? A gente tem muita coisa, muitos inputs o tempo inteiro no nosso cérebro alimentando a gente de coisas que a gente talvez nem queira, mas que talvez seja um dos principais desafios hoje para a gente perceber que a gente devia estar talvez procurando uma sabedoria, ou não? Com certeza. A gente poderia fazer um jogo de palavras um pouco banal, mas de qualquer maneira verdadeiro, dizendo que a gente sabe cada vez mais de um monte de pessoas e cada vez menos de si próprio. Verdade. Né? Porque a gente não sabe fazer uma escolha. Informações são boas quando você vai lá e seleciona. Eu sei o que eu quero construir. Quero construir uma casa. Então, eu entro no mercado, seleciono tijolos, seleciono cimento, seleciono areia, aquilo que é necessário para o que eu vou construir. Agora, se eu não quero construir nada, eu entro no mercado e saio comprando qualquer bobagem. Aquilo que aparece como mais barato e entulho a minha casa com coisas desnecessárias. Quando o ser humano não quer construir a si próprio, que é a principal missão da vida, ele não sabe selecionar os materiais que a vida oferece.
Então, consome um monte de coisa que só absorve tempo e não serve para nada quando não ocorre o fato de contaminar a sua mente com coisas altamente desnecessárias. O que, por exemplo? Esses dias eu ouvi uma pessoa comentando comigo que existe uma série na Netflix contando a vida dos grandes criminosos da história. Você já imaginou você sentar com a sua família na frente de uma televisão para ver os detalhes da psique de um serial killer e tudo que ele fez com as vítimas? Você não acha isso um negócio meio louco, meio mórbido? É como se As a gente pessoas parasse... gostam muito disso. Impressionante, como se a gente parasse no nosso momento de lazer para remexer a lata de lixo. Aí eu acho uma loucura. São coisas que definitivamente não fazem bem. Nem para nós, nem para os nossos filhos, definitivamente não fazem bem. Tá? E nós não temos critério, porque não queremos construir nada. Quando queremos construir alguma coisa, temos um critério, temos discernimento, sabemos selecionar. Isso quer dizer que a gente não é que a gente não pensa, não é que a gente não dispõe de atenção para coisas que a gente intencionalmente quer saber, mas tem a ver com pensar é diferente de pensar com qualidade, um pensar bem feito. Você acha que existe um pensar bem feito que a gente devia perseguir? Na verdade, eu acho que existe um pensar e um não pensar, porque quando nós vivemos como receptores de informações que a gente não julga, não elabora, não escolhe, você está sendo pensado. Se você parar para olhar dentro da sua mente quais pensamentos são realmente seus, você não vai encontrar quase nada. Do ponto de vista da filosofia, a gente trabalha muito sobre a reflexão, a necessidade da reflexão. É um momento histórico que a gente fala muito da meditação, que é boa, mas não falamos da reflexão. Para a filosofia existem 3 graus de reflexão. Uma primeira que é uma reflexão moral. É você parar para pensar, segundo o teu próprio critério, o que é certo e o que é errado. Não é aquilo que a sociedade manda, segundo o teu critério. O que é certo, o que é errado, o que é honesto, o que é desonesto, segundo um padrão moral, um padrão de valores teu. Examinar o mundo à tua volta com esse critério. E como é que se constrói esse... A gente já vai para o segundo. Mas construir esse padrão de moral nosso já não precisa de uma certa reflexão primeira? Pois Sim. é. A reflexão prévia, primeira que eu diria, é a construção de uma identidade, que eu coloco isso de uma maneira bastante simples. Tenta imaginar o ser humano que você quer ser. Nos últimos momentos da tua vida, nos últimos dias, meses, esse ser humano é a obra-prima da tua vida, concorda comigo? Sim. Você imagina com todos os detalhes como você quer que seja esse ser humano. Que virtudes você quer que ele tenha, que valores, que nível de sabedoria, o que ele quer ter feito pelo mundo, pelo outro, por si próprio. Quando olhar para trás, que jornada, que trajetória quer ter deixado no mundo, imagina esse ser humano. Esse ser humano é a tua meta, é o teu ideal. A partir daí, as coisas que levam nessa direção são boas, que levam na direção contrária são más, que levam na direção são íntegras, são verdadeiras, as que levam na direção contrária são falsas. Porque sem referencial, como é que eu vou julgar se uma coisa é verdadeira ou falsa, boa ou má? Se eu perguntar para você qual é a estrada certa, a primeira coisa que você vai me perguntar é onde você quer chegar. Quem não quer chegar em lugar nenhum, o que é o certo, o que é o errado? O que é o verdadeiro e o que é o falso? Então, pessoas sem sentido de vida, sem ideal humano, elas ficam muito sem discernimento para fazer essa reflexão básica, que é a reflexão moral sobre o que é certo e o que é errado. Isso é fundamentado na ideia da identidade. Esse é o primeiro grau de reflexão. Aí viria um segundo grau de reflexão, que seria o filosófico, que já não é mais sobre o que é certo e o que é errado, é sobre o que é verdadeiro e o que é falso. Ou seja, em que momento da sua vida você foi verdadeiro, foi você mesmo? Em que momento você se apresentou sem máscara, mostrando a sua verdadeira face? No dia de hoje, em que momento eu fui eu mesmo? Quando eu estou com outro ser humano, em que momento ele está sem máscara e eu também, e temos um contato verdadeiro? Quem sou realmente eu? Onde eu estou expressando a minha verdadeira identidade? E onde eu estou sendo meramente uma máscara programada pelo meio? Tá? Essa é uma reflexão importantíssima, né?